Elas falaram de dois pontos bacanas, né? Para a gente começar. Gestão de conflito e lidar com pessoas. Eu acho que esses dois assuntos, assim, eles se casam tão bem, e eu acho que talvez seja o segredo e a maior dificuldade do trabalho de vocês, que é gestão de conflito e lidar com as pessoas, né? Porque cada uma tem um perfil assim, eu acho que a maior dificuldade que é enfrentada, né? Eu falo isso porque no nosso dia a dia, assim, na família, no emprego, em todos os lugares são assim, lidar com pessoas, o perfil diferente. E para a gente começar, eu acho que vocês já devem ter ouvido muito essa pergunta, né? E assim, é até meio clichê, né? Um líder, ele nasce líder ou ele pode ser moldado ao longo do tempo, né? E se sim, como que desenvolve um líder, né? Eu queria saber isso, apesar de parecer ser até clichê, né? Fazer essa pergunta, porque eu acho que Costumo falar que é o óbvio que precisa ser dito, né? Porque muitas coisas são óbvias, mas nem sempre elas são compreensíveis, né? E aí, na minha percepção, quero ouvir a percepção da Roberta, que está tão ativamente, né, nessa frente de desenvolvimento, e queria, inclusive, dizer para ela que eu estou muito honrada de estar aqui com ela, porque eu ouvi o podcast da Roberta todinho, e eu achei sensacional, achei incrível, principalmente a parte que ela fala das gerações, que tem também uma correlação com tudo isso que a gente vai falar, né? Faz um link muito importante. E então realmente me senti muito feliz e muito desafiada, né, gente, estar aqui, né, para discutir esse assunto. Mas aí, colocando a minha percepção sobre esse assunto, eu acredito que as duas afirmações são verdadeiras, né? Quando a gente olha para dizer assim, uma pessoa nasce líder, e aí trazendo para a análise de comportamento, e quando a gente olha para os perfis comportamentais, sim, nós temos perfis comportamentais ao qual eles já nascem ali, né, com competências comportamentais mais voltadas para a liderança. Então, quando a gente olha para um perfil dominante, ele normalmente, né, naturalmente, ele tem essa coisa da liderança mais inata. Então, ele já exerce esse poder. E eu falo isso porque desde a primeira infância já é possível você observar isso. Eu tenho uma filha de 5 anos, dominante, e se a gente não toma cuidado em casa, ela manda em mim e no pai. Porque ela tem isso de forma muito natural. Ela gosta de estar sempre à frente das atividades de dentro de casa. Ela gosta de comandar. Então, isso é uma característica inata. Isso já nasce. Só que isso não garante que a Alice, ao longo da vida, e quando ela chegar na fase adulta, ela vai sentar na cadeira da presidência. Porque esse líder, ele também precisa ser acompanhado. Ele também precisa ser desenvolvido para que, ao longo da vida, ele não se perca. E ele realmente alcance aquela posição, né? Então, eu acredito que, sim, existem características comportamentais que são mais natas. A pessoa ela já nasce com aquilo, para ela é muito mais fácil lidar com algumas situações do que para outras pessoas. Mas isso não é uma garantia. Isso, ao longo do processo, ela precisa também de um desenvolvimento, de um acompanhamento, né? É o processo evolutivo aí. Primeiro é um prazer também, Thalita, estar com você aqui. Eu vi que nós somos aí parceiras, na verdade, né, nessa profissão de desenvolvimento, de coaching. E realmente, essa pergunta ela é feita sempre, né? Então, como eu atendo aí várias empresas, né, várias gerentes, né, da área, eles perguntam, né, mas eu não nasci para ser líder, né? Então, primeira coisa, aspectos da liderança podem sim vir desde criança, né? Eu também tenho aí sobrinhos que eu vejo as atitudes, a força de opinião desde pequenininhos, um está com 5 aninhos, o outro está com 9, em que você já vê que tem aí uma força, né? Então, isso a gente vai o quê? Já verifica que é um ponto a mais, né? Ele já vai ter vamos supor, uma facilidade. Mas não necessariamente você tem que pensar dessa forma. Olha, eu nasci para ser líder ou não nasci. Por quê? Porque são habilidades que são desenvolvidas. Então, eu já peguei aí muitas pessoas que foram promovidas na liderança, né? Que trabalhavam aí na parte, vamos supor, operacional. Você faz tão bem o teu trabalho, então você vai ser promovida a gerente da equipe. E aí que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ele pode sim ser desenvolvido a liderança, né? Isso é importantíssimo. O que não pode acontecer é o quê? Jogá-lo para essa função e não dar o mínimo
né, de treinamento para que ele possa saber o que é ser líder. Peguei pessoas que realmente achavam que não tinham nada disso. Mas o coaching em si, né, ele é uma técnica que ele desenvolve habilidades que a pessoa ela tem isso nela, mas ela não sabe. Então, quer dizer, muitas vezes a gente acha que não tem nada de líder e tem e pode ser desenvolvido. Então, eu quero quebrar esse paradigma de que eu não nasci para ser líder, eu posso fazer o que for que eu não vou chegar lá. Eu tenho aí muitas provas de pessoas que eram assim quando vieram conversar comigo, que hoje estão aí sendo excelentes líderes. Então, sim, dá para se desenvolver habilidades de líderes. Muitas pessoas já nascem com uma facilidade maior. Por isso que a gente fala, eu nasci para ser líder, porque ele já tem habilidades ali que vão ser mais rapidamente evoluídas. Mas a gente consegue tirar uma pessoa que acha que está na estaca zero e desenvolvê-lo e ele se tornar um grande líder, sim. Legal, então tem as duas situações, né? A pessoa que nasce com essa predisposição inata, como você disse, mas isso também pode ser trabalhado, né? Então isso é bacana, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não nasci para ser líder, mas isso não quer dizer que ela não possa ser desenvolvida ao longo do tempo. Sim. Como tem aquela pessoa que já nasce ali já com aquele espírito desde cedo e se bem trabalhada também pode desenvolver, como também não pode, né? Exatamente. E até para complementar o que a Roberta está falando, como eu trouxe a questão do perfil, quando a gente pega, por exemplo, um perfil comportamental mais analítico, que ele é mais fechado, mais concentrado, mais voltado ali para as atividades, né, de organização, essas pessoas elas tendem a ter essa percepção de que talvez não nasceram para ser líderes, né? Porque eles têm realmente uma dificuldade para se impor, para comunicar, eles são mais fechados. Mas é onde entra exatamente o que a Roberta está dizendo, né? Isso não é uma regra, né? Então, quer dizer que todas as pessoas que serão líderes são as pessoas de perfis dominante? Não, né? E, inclusive, isso que é legal, a gente tem a diferença de líderes, né? Perfis diferentes, porque nós temos também equipes diferentes e que precisam de pessoas diferentes. Então, essa possibilidade do desenvolvimento, ela é realmente muito importante, né? A gente enxergar isso e valorizar, para poder extrair realmente o melhor de cada um.